Salve, salve galera que acompanha aí o nosso canal. A gente hoje vai dar continuidade ao estudo da termoquímica, uma aula muito esclarecedora e que não restarão dúvidas sobre variação de entalpia, ok? Eu te garanto que essa aula tá bacana, então dá logo um like. E se você não gostar, tu tira o like, mas eu sei que isso não vai acontecer, beleza? Variação de entalpia. Antes da gente ir para o conceito de variação de entalpia, é importante que a gente esclareça algumas coisas aqui, ou melhor dizendo, lembre algumas coisas aqui. Entalpia, já foi falado para vocês, é o calor que é absorvido ou liberado de um processo. Lembra que a gente tem os processos endotérmicos e os processos exotérmicos. Se está na dúvida, dá uma olhada nas aulas anteriores aí que a gente esclarece para ti lá, ok? O fato é que, gente, alguns processos endotérmicos e exotérmicos podem liberar quantidades de calor variada. Tipo assim, ó, vou te dar um exemplo de um processo exotérmico. Tu já sabe que ele libera calor, ok? Acontece que alguns processos exotérmicos liberam mais calor do que outros, ok? Um experimento simples que tu pode fazer aí na tua casa é o seguinte, tá? Tu pode pegar um pouquinho de sabão em pó, ok? Colocar na sua mão, fecha a sua mão e então coloca a sua mão dentro de um recipiente com água. À medida que a água começar a entrar em contato com a sua mão, você vai perceber que a sua mão vai aquecer, ok? Por que a sua mão vai aquecer? Porque à medida que a água entra em contato com o sabão, esse processo vai liberar calor. Como a sua mão está em volta desse sistema, a sua mão é a vizinhança e vai receber esse calor, ok? Não é um calor o suficiente para queimar a sua mão, tá? Um outro exemplo de um processo exotérmico, tá? Se você acender o fogo do fogão da sua casa e à medida que você ir aproximando a sua mão, não coloque a sua mão no fogo, mas à medida que você ir aproximando a sua mão, você vai perceber que a sua mão vai esquentar, logicamente. Esses dois processos são exotérmicos. Acontece que, logicamente, no fogo, o calor liberado é maior, enquanto que na dissolução do sabão em pó, o calor liberado não é tão grande assim. Então, a gente percebe que as reações liberam calor, essas duas, mas os calores liberados são diferentes. E a variação da entalpia serve para a gente calcular exatamente quanto de calor foi liberado ou quanto de calor foi absorvido. Esclarecido isso daí? Vamos para o conceito, ok? Variação de entalpia expressa a quantidade total de energia que foi liberada ou absorvida durante um determinado processo. Importante, toda variação de entalpia é calculada pela comparação entre o estado final em relação ao estado inicial. Olha para cá, olha, gente, essa parte, esse segundo texto aí, para você, segundo parágrafo, vocês já conhecem, vocês já trabalharam isso daí lá na física, ok? Dá uma olhada na tela que eu vou provar para ti que tu já conhece um pouco disso daí, tá? Variação do tempo, representado por ΔT. Você pega ou calcula o ΔT pegando o espaço final e subtraindo do espaço inicial. Um outro exemplo é o ΔS, que representa a variação do espaço. Para você calcular o ΔS, você pega o espaço final e o espaço inicial. Assim sendo, gente, toda vez que a gente for calcular a variação, é só eu pegar o último estado, o final, e subtrair do primeiro estado, o inicial. Na variação da entalpia, como é que isso vai ficar? Olha para a tela aí. Bom, na variação da entalpia, é semelhante. Eu pego a entalpia final e subtraio da entalpia inicial. E assim eu tenho o valor de ΔH. Mas espera aí, Márcio, como é que eu vou saber qual é a entalpia final e a entalpia inicial? Porque no tempo eu marco o tempo onde ele começa e vejo onde ele termina. O espaço é um trajeto, eu vejo onde está começando o movimento e onde termina o movimento. E na entalpia, como é que eu faço isso? Gente, a gente está falando de reação química agora, ok? E você já conhece as reações químicas. Olha aí na tela para esclarecer essa dúvida aí. Toda reação química, ela começa nos reagentes e ela termina ou finda nos produtos, ok? Ela começa nos reagentes
e finda nos produtos. Esse processo aí é natural, ok? Esse processo aí você já conhece. Nesse caso, você já sabe que os produtos é o final do processo e os reagentes é o início do processo. Assim sendo, olha para a tela aí, gente. Assim sendo, para mim descobrir o valor de ΔH é só eu pegar a entalpia dos produtos da reação, que é o H final, a entalpia final, e subtrair da entalpia dos reagentes, que é a entalpia inicial, ok? Toda vez que você for calcular a entalpia, aliás, a variação da entalpia é só pegar a entalpia dos produtos e diminuir da entalpia dos reagentes, ok? Tranquilo aí, né? Isso aqui tem que ficar muito claro para ti. ΔH, variação da entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Tranquilo aí, gente? Então você já sabe que a entalpia, a variação da entalpia é só eu pegar a entalpia dos produtos e subtrair da entalpia dos reagentes. Como é que eu vejo isso daí nos processos endo e exotérmicos? Dá uma olhada na tela aí, ok? Reações endotérmicas, considerando que nesse tipo de processo haverá absorção de energia, ao final do processo os produtos apresentarão sempre uma maior quantidade de energia que os reagentes. Presta atenção para cá, tá? Eu destaquei a palavra sempre. Pensa comigo, o processo é endotérmico. Ele sai e quando ele chega no final, ele absorveu energia. Significa dizer que no final eu vou ter sempre, eternamente, forever, uma quantidade de energia maior do que a inicial, ok? Não está muito claro? Dá uma olhada na representação aí. Reagente caminhando para os produtos. Até aqui, nenhuma alteração, nada de novo. Aqui, para representar a entalpia dos reagentes, eu coloquei esse fundo verde. Lembra que esse processo aí é um processo endotérmico. Assim sendo, enquanto os reagentes caminham para os produtos, eu tenho a absorção de calor. Olha aí a representação das setinhas, o calor está entrando no sistema. Ao final, os produtos apresentarão toda a entalpia que estava nos reagentes e mais a energia ou a entalpia que foi absorvida. Comparando os fundos, aí a gente percebe, os fundos verdes, a gente percebe que os produtos apresentarão uma entalpia maior que a dos reagentes. Isso vai acontecer em todo e qualquer processo endotérmico. Qual é a conclusão disso daí? Dá uma olhada para a tela. A conclusão é que o HP, entalpia dos produtos, será sempre maior que o HR. Quando a gente for fazer aquela subtração, eu vou ter um valor de HP maior do que um valor de HR. Logo, essa subtração vai me dar um ΔH maior do que zero. Portanto, o ΔH das reações endotérmicas será sempre, sempre, sempre positivo. Isso aqui é muito importante, gente. Falou em reação endotérmica, não importa o número que aparecer. O que importa é que esse número vai ter um valor positivo. Isso para toda e qualquer reação endotérmica. A gente pode exemplificar isso daí de maneira gráfica. Como é que ficaria um gráfico de uma reação endotérmica? Dá uma olhada para a tela, tá? Aqui eu tenho, nessa coordenada, a entalpia que aumenta de baixo para cima. Enquanto nessa outra coordenada aqui eu tenho o caminho ou sentido da reação, que caminha da esquerda para a direita, ok? HR é a entalpia dos reagentes, enquanto que HP é a entalpia dos produtos. Perceba que, à medida que a reação caminha dos reagentes em direção aos produtos, olha o caminho aí, tá? Olha a energia aumentando. A energia está aumentando porque o processo é endotérmico. Logo, o ΔH vai ser maior do que zero. Conclusão, a variação da entalpia, ou seja, o ΔH de qualquer reação endotérmica será sempre positivo. Perceba que o gráfico de uma reação endotérmica, ele é crescente.
ele mostra a energia aumentando. Essa energia aumenta porque o processo absorve energia, ok? E as reações exotérmicas? Dá uma olhada na tela aí para que tu possa esclarecer aí, ok? Reações exotérmicas. Considerando que nesse tipo de processo haverá liberação de energia, ao final do processo os produtos apresentarão sempre uma menor quantidade de energia que os reagentes. Ora, gente, pensa, eu saio de um estado inicial e para mim chegar no estado final eu tenho que liberar energia. Logicamente, quando eu chegar nessa última etapa aqui, a energia vai ser menor. Para exemplificar isso daí, dá uma olhada na tela, gente. De novo, aqui eu tenho uma reação química, fundo verde, representando a entalpia dos reagentes. Só que agora eu tenho uma reação exotérmica, ou seja, à medida que ela se processa, o calor é o quê? Liberado, tá? O calor, essa reação libera calor para a vizinhança. Quando chegar no final, o que sobra é uma quantidade menor do que a inicial. Logicamente, então, que as reações exotérmicas, que nessas reações a quantidade de calor ou energia ou entalpia dos produtos será sempre menor que a dos reagentes. A conclusão disso daí é a seguinte, ó, o HP nesses processos serão sempre menores que o HR. Nesse caso, como eu tenho HP menor que HR, essa subtração vai me dar um valor menor do que zero. O ΔH vai ser sempre menor do que zero, portanto, negativo. Olha para cá, para os meus olhos, no fundo dos meus olhos, para me te dizer isso daí. Reação exotérmica, tu não pode esquecer, ela sempre vai apresentar um ΔH negativo, enquanto que as reações endotérmicas sempre apresentarão um ΔH positivo. Vamos dar uma olhada lá no gráfico de uma reação exotérmica. Reação exotérmica, olha aí, ó, entalpia nessa coordenada, caminho da reação aqui. HR, entalpia dos reagentes, HP, entalpia dos produtos. Perceba que à medida que a reação caminha, a energia tende a diminuir, já que há liberação de energia. Nesse caso, o ΔH vai ser sempre menor do que zero, ok? Variação da entalpia, ΔH, de qualquer reação exotérmica será sempre um valor negativo, ok? Para a gente fechar essa videoaula, vamos dar uma olhada no gráfico e vamos calcular aí o valor de ΔH de um determinado processo. Continua olhando para a tela aí, ó. Bom, eu tenho um gráfico aí, percebe que esse gráfico não é tão simples, até porque ele apresenta 4 valores. Tu não vai te preocupar muito com isso aí não, tá, gente? Tu vai apenas olhar as coordenadas, entalpia nessa coordenada, caminho da reação ou sentido da reação nessa coordenada. Perceba que aqui não tem HR e HP, mas é muito fácil tu identificar os reagentes e os produtos. Perceba que o A e B vem antes do que C e D aqui no caminho ou sentido da reação. Logo, o A e o B são os reagentes, enquanto que o C e o D são os produtos, ok? O nível de energia ou patamar de energia do A e o B é 250, enquanto que o nível ou patamar de energia do C e D é 70, ok? São só esses dois números que interessam. Esses outros valores ali, gente, não interessa para o que a gente quer aqui, pois, olha para cá, para te calcular a variação de entalpia, você precisa de quê, gente? Da entalpia final, que é dos produtos, e da entalpia inicial, que é dos reagentes. Você já destacou esses valores no gráfico. Dá uma olhada para lá, ok? Bom, nesse caso, olha aí, entalpia dos reagentes, 250 kJ. Entalpia dos produtos, 70 kJ. Colocando na fórmula, variação de entalpia, HP menos HR. A variação da entalpia substituindo os valores. O HP é quanto? 70. O HR é quanto? 250. Fazendo essa subtração, 70 menos 250, eu vou ter um valor negativo de 180 kJ. Ou seja, como essa variação de entalpia é negativa, essa reação, esse gráfico é de uma reação exotérmica.
exotérmica, ok? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários. Os inscritos terão material adicional, ok? Até o próximo vídeo.